E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar. A começar pela turminha do consórcio que pode ganhar um forte concorrente no futuro bem próximo. E quem seria? O próprio PT. Gente, parece que a TV do Dilma vai sair do papel. A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso e ainda sobre o consórcio. Eu quero comentar com vocês sobre uma série de notícias que saíram nos últimos dias com o mesmo tema, tentando promover a mesma narrativa, e que eu acho que a cereja do bolo foi um editorial que saiu hoje no Estadão, que é uma contradição do início até o fim em torno de Bolsonaro. Assunto interessante, garanto. E aí depois a gente vai falar dele. Eu achei assim uma coisa muito engraçada, porque no final do dia de ontem Bolsonaro fez uma postagem sobre a reforma tributária e hoje pela manhã o G1 tentou soltar uma nota que é uma espécie de fact-check sobre o que Bolsonaro falou. E aí, será que Bolsonaro estava certo ou estava errado, segundo os especialistas que o G1 trouxe? Porque se Bolsonaro estiver certo, coitado do povo brasileiro. Enfim, quero comentar sobre isso, trazer mais algumas notícias sobre a reforma tributária, comentar sobre um fato relativamente engraçado. E no terceiro tema, a gente vai falar do Dilma e de Bolsonaro, e eu acho que a gente vai voltar até para responder algumas perguntas desse primeiro tema. Não quero adiantar muita coisa. Espero que hoje dê para falar sobre o Brasil, a economia do Dilma, pacote verde que o Dilma está preparando aí, inclusive que envolve a dívida pública brasileira, mais algumas besteirinhas, COP, que vai ter lá em Belém do Pará. E se der tempo, falaremos da CPI das ONGs. Mas vamos começar. Estava eu lendo, né, as notícias do dia, como sempre. E aí eu vi que a turma lá do Guilherme Amado, né, soltou essa nota. PT furaria fila de 2.665 pedidos se recebesse concessão de TV agora. Será? Não é possível. O PT passar na frente, o PT é extremamente democrático, né? Isso jamais aconteceria. O PT não ia ganhar, né, privilégios só porque o governo do PT, né? Não. É óbvio que isso não vai acontecer. Ou será que eu tô errado? Se o PT fosse atendido agora e recebesse o direito de ter canais próprios de rádio e TV, o partido ia furar uma fila de 2.665 processos no Ministério das Comunicações para concessões educativas em todo o país. O PT enviou o documento à pasta no último dia 6 e até então não havia qualquer partido inscrito nesse sistema da pasta. A sigla não detalhou se pretende ter uma concessão comunitária, educativa ou comercial, mas citou que deseja ocupar dois. Não, viu? 2 entre 49 canais vagos no país. Não sei porquê. Eu acho que a gente vai ver a turma do Brasil 247 nas telinhas. Se isso aqui andar pra frente. Tenho essa impressão. Andei ouvindo algumas coisas, mas vamos continuar. Aí, a mesma turma do Guilherme Amado tinha noticiado o seguinte, que o secretário do PT diz que ministro analisará com carinho o pedido por TV. O PT tá lá atrás, né, no fim da fila, mas o ministro vai olhar com amor, com muito carinho, pegar, vai dar aquela olhada, né, falar, pô, né, acho que o PT merece passar na frente de todo mundo. Gente, vocês acham que tem alguma chance do Juscelino negar? Não, eu não vou dar. Eu sou um ministro independente, eu vou ir pra cima, eu vou barrar Lula. Não, Lula, eu vou negar. Ô, gente, o que é que tá acontecendo aqui? É uma palhaçada. Aí tá ali, ó, Gilmar Tato afirmou nesta quarta, ele é o secretário de comunicação do PT, que o ministro das Comunicações, Juscelino, vai analisar com carinho o pedido para o partido ter canais próprios de TV e rádio. Tato e Juscelino tiveram uma reunião mais cedo na Câmara para tratarem do pedido de concessão. Segundo o Tato, o ministro mostrou boa vontade e o deixou animado. A boa vontade do Juscelino é sensacional. Ou seja, acho que até o fim dessa era petista é capaz de nós vermos na TV um canal oficial do PT. E a imprensa batendo palma. E aí sempre que tiver algum jornalista, foi dispensado, né, que não tiver espaço na grande imprensa, com certeza a turma do PT não vai deixar desamparado, vai contratar, venha pra cá, porque aqui é uma TV realmente democrática. E eu acho que não vai faltar, né, empresários ao redor do país para garantirem que não vai faltar verba para essa TV. Até porque isso aqui é a festa da democracia, né? Qual é o empresário que em sã consciência não vai querer ajudar o PT? Olha, fica até quieto. E aí vejam só. Olha para vocês que tem uma série de notícias sobre Bolsonaro, né? E que eu acho que são muito contraditórias e tentam negar, assim, fatos que estão diante
dos nossos olhos, assim, coisas cristalinas. Eu já comentei para vocês por várias vezes como funciona a imprensa brasileira. E hoje os portais, além de ter aqueles jornalistas que tentam fazer reportagens um pouco mais complexas, né, comentando sobre algum assunto, às vezes alguma análise, os jornais, para ele tentar realmente ter audiência, isso em termos de política, cada jornal tem sua equipe de bastidores, né? Os bastidores. E são jornalistas que tentam estar o tempo todo em contato com a classe política brasileira, né? E aí eles, às vezes, lá descobrem alguma coisa, né? Uma troca de WhatsApp, e essa mesma turma costuma receber uma série de informações. Não é nota plantada, não, gente. Eles não plantam nota, não. Jamais eles fariam isso daí, né? Pra prejudicar alguém que eles não gostam, etc e tudo mais. Né? Não, planta aí uma nota, né, contra o meu adversário que eu vou te dar uma informação interessante. Não, eles não fazem isso, né? Mas não. Vamos continuar. E aí, cada portal tem o seu. Tem portal que tem mais colunistas independentes. Sei lá, você pega o Metrópolis, tem o Guilherme Amado, o Gadelha, o Capelli, o Rangel, que cada um tem sua coluna. A turma do Estadão tem uma coluna de bastidor. E dentro dessa coluna tem alguns jornalistas. Como também acontece, por exemplo, na coluna do Lauro Jardim. O Lauro Jardim tem uns 3, 4 jornalistas que trabalham para ele. Aí tem uma da Bela Megali, tem uma da Malu Gaspar, enfim. A do Estadão se chama Coluna do Estadão. É os bastidores da política. Aí agora quem tá à frente é a Roseanne Kennedy. Aí me solta essa nota, ó. Bastidor. Bolsonaro virou o pato manco do PL de Valdemar. Será? Será mesmo que isso é verdade? Não há dúvidas na política de que o grande derrotado com a votação da reforma tributária foi Bolsonaro. Inelegível e sem militância. Ele terminou a semana como personagem daquelas chamadas sensacionalistas. Perdeu tudo. O drama de Bolsonaro. Como assim sem militância, gente? Como assim sem militância? As redes sociais aí todas comentando. As redes sociais continuam com Bolsonaro. Continuam com forte apelo popular. O cara teve agora no Pânico, essa semana que passou, a entrevista, assim, a audiência 20 vezes maior do que a média que o Lula tá tendo aí nas suas lives. Mais de 300 mil pessoas ao vivo vendo o cara. O cara sai na rua, é benquisto. Foi na Lesp, para a Lesp. Sem militância, tu tá vendo como a informação sem pé nem cabeça? Isso aqui é mais uma nota, porque o final de semana a turma aloprou, né? Tirou a vantagem, não, vamos aqui tentar pegar a vantagem. Teve a reforma tributária, é um assunto que o brasileiro comum não tenta se inteirar, fica todo mundo perdido. Vamos falar que Bolsonaro é contra porque ele é maluco, vamos tentar colocar na conta dele e vamos tentar desgastar. É o papel da imprensa. Então tome notinha plantada. Aí um cara que é inelegível, é um cara que é sem militância, em tese é um cara pequeno, é um cara irrelevante. Aí vejam só isso daqui. Não sei se você abrir o site do Estadão. Quando você abre, e aí você vai lá em cima, ó, notícias e editoriais, o primeiro item se chama opinião, tá aqui em azul. E aí são os editoriais do Estadão, que são em nome do veículo, né? É o Estadão que está se pronunciando, não é um jornalista. Fala em nome do grupo Estadão. Hoje de manhã teve 3. Vamos olhar os 2 de baixo. Olha o tamanho da letra, né? Pequenininho, pequenininho. Lula, os evangélicos e o espírito republicano. Aí o outro. Transbordamento de uma tragédia. Beleza. E com letras grandes, garrafais, Bolsonaro, nanico moral e político. Bom, nanico com a letra grande assim, destaque é engraçado. E normalmente o Estadão solta mais de um editorial por dia, com letra maior de maior destaque. E o Estadão leva apenas um desses editoriais para o Twitter. Adivinha qual dos 3 foi parar no Twitter? De Bolsonaro. Acho que é o mais relevante de todos, né? Então, pro Nanico, ele tá incomodando muito. Eita, Nanico que incomoda. Aí vamos dar uma olhada, né? Só trouxe um parágrafo. Que é o último. Bolsonaro, Nanico moral e político. Categórica irrelevância do manifesto de Bolsonaro contra a reforma tributária explica sua real dimensão política e moral. O autoproclamado grande líder da direita não lidera ninguém. Pô, como assim não lidera ninguém, bicho? Se o partido tem 99 e Bolsonaro bateu o pé e apenas 20, que é do tal PL Raiz, que já tava lá, né, que ia ser eleito sem Bolsonaro, com Bolsonaro, que já era o PL. Quando o Bolsonaro chegou no PL, já tinha uns 30 deputados. Então, assim, ele não lidera ninguém. Toda a turma dele não votou contra. Não apresentou alguns destaques. Não lidera ninguém, zero.
Não teve a nota que a gente comentou ontem do Zuco sendo perseguido pelo Marcos Pereira no Republicanos porque o Zuco tá seguindo os princípios cristãos? Não lidera ninguém. Ninguém. Aí tem o Maurício Marcon, não é Macron não, acho que é Marcon sobre o nome dele, que tá no Podemos. Tem o deputado de alguns outros partidos também seguindo, né, a orientação de Bolsonaro. Eu não mando em nada. Zero. Um monte de político tentando ter o espólio dele. Me apoie, 2026. Não é nada. Prefeitos indo atrás de Bolsonaro por apoio. Só o prefeito da maior cidade do país, que é São Paulo, tá em busca do apoio dele. Nanico. Aí o Estadão fala lá no final, né? Se é triste constatar a diminuta dimensão moral política de quem ocupou a presidência da República por 4 anos, é alvisseiro reconhecer que Bolsonaro volta até agora o exato peso que sempre mereceu ter, a mais cabal e rigorosa irrelevância. E aí, essa é a última frase. Se Bolsonaro é um cara tão irrelevante, para que dedicar um editorial para falar que ele é relevante? Não é uma contradição? O Estadão todos os dias solta, no mínimo, umas 5 matérias sobre Bolsonaro. E ele é relevante. Então para de falar do cara, pô. Se ele é relevante, pra que você tá falando dele? Eu acho que relevante, na maior parte do tempo, é o cidadão comum que nunca apareceu na imprensa, ninguém nem sabe o nome. Mas é um dos caras que movem, né, o Brasil pra frente. Não sai matéria no Estadão falando sobre isso. Mas tudo bem, Bolsonaro é relevante. E a gente vai voltar nisso daqui um pouco mais à frente pra ver se Bolsonaro realmente é irrelevante ou não. E aí o que eu digo que eu acho que tem algumas coisas estranhas. A turma que falou que Bolsonaro não tinha militância, né? Não, sem militância. Irrelevante. Aí vem aqui a Nayara Trindade, que trabalha no Lauro Jardim, o principal colunista do Globo. O desvio bolsonarista leva o Brasil a ser o terceiro país que mais pesquisa comunismo no mundo. O Brasil é o terceiro país com mais interesse de busca por comunismo no mundo nos últimos 7 dias, ficando atrás apenas de Guatemala e de Cuba, segundo dados do Google Trends. Resultado certamente dos desvarios bolsonaristas que imaginam que os comunistas estejam prestes a tomar o poder no Brasil. Se é que não já tomaram. Então, você falar que não tem militância é uma certa contradição, não? A Globo diz que os bolsonaristas estão aí, é a terceira maior busca, mas todo mundo diz que Bolsonaro não tem militância nenhuma, que é irrelevante, etc, tudo mais. Aí você vê aqui, ó, comunistas do PL. Não tem comunista. Já falou, comunista do PL. Beleza. E a nota do Estadão de hoje. Comunista não existe, mas o próprio Globo usa comunista quando lhe é de bom grado. Eles pegam uma palavra, porque eles querem criar confusão, para falar que 19 dos 99 deputados do partido de Bolsonaro têm histórico pró-governo Lula. Tá, mas é exatamente a turma do PL raiz. Todo mundo sabe disso. Mas qual é o interesse do Globo? Tentar promover um racha. Tanto que fala assim, ó, PL teme reviver racha de antigo partido de Bolsonaro. Eu não coloquei aqui a outra para não ficar muito repetitivo. O Estadão, ontem, ou foi agora de manhã, a Rosiane Kennedy também do bastidor fala: Bolsonaro não vai conseguir transformar o PL no PSL, porque Valdemar não vai deixar. Assim, tem uma clara movimentação por parte da imprensa tentando promover um racha, tentando promover algum tipo de desgaste. Veja toda essa questão que a gente comentou nos últimos dias do Tarcísio. Por mais errado que o Tarcísio esteja, por mais críticas que ele mereça receber, será que a imprensa não amplificou um pouquinho, assim, um bocado, na verdade? Vai viver o racha, sabe? Ele é relevante, mas pode rachar um partido. Ele é relevante, mas, 80 deputados, 80, né? 80 são alinhados a ele, porque só 19 estão alinhados ao Lula, de um partido que tinha 30 no passado, que já eram alinhados ao Lula. PL Raiz no passado, então tem muito mais. Senadores aliados a ele, mas vamos continuar. Aí eu fui procurar mais matérias nos últimos dias, né? Você vê, ó, Lira e Lula saem vencedores com a reforma e Bolsonaro é o grande derrotado. Bolsonaro é o derrotado? Assim foi derrotado, pô. A gente tá falando de uma pauta a favor do Brasil contra o Brasil, é basicamente isso. Quem perde, quem ganha é o Brasil. Reforma tributária escancara esvaziamento de poder de Bolsonaro na oposição. Como assim, bicho? A oposição só tem um PL. Gente, só tem um partido de oposição nesse país que é o PL. Só um. Como assim, cara? Só tem um. O Republicanos, que se diz de direita, sentou no colo do Lula. Olha o Marcos Pereira perseguindo o Zuco, porque não vota com o partido. União Brasil tá no bloco do PP do Lira, que tá, né, já tá ali. O União Brasil tem
3 pessoas na máquina. Vai perder agora o Danilo Vaguinho, já perdeu para Republicanos, mas vai colocar o Celso Sabino no lugar. Então tem 3 pessoas na máquina. O PP tá vendo aí para emplacar já um deles também, quem sabe até no desenvolvimento social, no lugar do Wellington Dias. Então assim, qual partido de oposição tem nesse Brasil? Só tem o de Bolsonaro. Como ele perde? Como ele esvazia? Se só existe ele. Aí vem G1. Reforma tributária. É vitória de Lira e Haddad. Derrota de Bolsonaro. São portais diferentes narrando a mesma coisa. A Folha de São Paulo tem uma matéria semanal, que é o vencedor e o perdedor da semana. 3 poderes. Lira é o vencedor da semana e Bolsonaro o perdedor. É o tom. Ou o Bolsonaro perdeu, ou ele é o perdedor, ou o Bolsonaro foi derrotado. É a notícia. Isso vai reverberando, vai reverberando, vai reverberando. E eles estão batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla. Mas em nenhum momento, eu acho que vocês não viram, nenhuma pessoa honesta na imprensa tentar trazer os pontos que Bolsonaro estava levantando em torno da reforma tributária. Principalmente imposto do pecado, IPVA verde. Ninguém quis comentar sobre isso. Aí olha que engraçado. Olha que engraçado. Vocês acham que isso daqui é coincidência? Bolsonaro falar de direito de herança e o G1 ir atrás para saber, e aí herança, como é que vai ser? Vai aumentar o imposto ou não vai? Será que o jornalista ainda não foi para cima para soltar uma nota e meter o Bolsonaro está errado? Fake news de Bolsonaro. Será não? E engraçado, né? Que Bolsonaro falou, rapaz, ontem, 8h04 da noite. 4 da manhã de hoje, tá aí na Globo já. Bolsonaro falou o seguinte, ó, direito de herança. PEC da reforma fiscal. A propriedade privada cada vez mais ameaçada. PEC aprovada na Câmara, artigos 155, 156. O imposto de transmissão causa morte, né, no caso a herança, de quaisquer bens ou direitos, será progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação. Aí Bolsonaro comentando. E aí sai essa nota, ó, reforma tributária vai aumentar imposto sobre herança? Veja o que muda. E aí? Vai aumentar ou não vai? O projeto aprovado pela Câmara altera o modo como os impostos são cobrados no país, tá? E aí, aumenta ou não aumenta? Bolsonaro tá certo ou está errado? Porque a imprensa fala que ele é o derrotado. E fala que ele tá atrasando no país porque tá contra a reforma. Mas Bolsonaro tá apontando, acima de tudo, pontos críticos que ele acha que precisam ser melhorados. Vamos dar uma olhadinha? O G1 chamou especialistas para comentar sobre a questão do imposto de herança. A fala é de um primeiro especialista, eu recortei para caber tudo aqui, eu esqueci o nome do cara, mas é um especialista que o G1 chamou. Ele só chama especialista. A implementação obrigatória da regra de progressividade provavelmente deve levar muitos estados a escalonarem a incidência até a utilização efetiva desse teto, o que deve resultar do aumento, olha de novo, aumento de tributação, ou seja, aumento de imposto, especialmente para patrimônios maiores. A advogada Liza Schaeffler, especialista em direito de família, lembra que a discussão sobre aumento, né, é antiga, que o Brasil tem uma das taxas mais baixas do mundo. Para ela, a mudança, apesar de parecer sutil, deve trazer um impacto bastante significativo. Isso porque, no momento da tributação, será considerado o quinhão hereditário, fração ou quota da herança, recebido por cada herdeiro e não mais o patrimônio total. Ou seja, uma herança distribuída a um único herdeiro terá uma tributação maior do que o mesmo patrimônio dividido entre mais pessoas. Dois especialistas falando que vai aumentar. Em termos práticos, o imposto sobre herança vai aumentar. Estaria Bolsonaro certo ou errado? Mais uma vez, parece que ele está certo, né? Mas vamos continuar, porque ficam tratando ele como louco. O grande perdedor. Grande perdedor. Aí a Folha de São Paulo entrevistou ontem o Caiado. Reforma tributária me oferece muleta após amputar a perna, diz o Caiado. O Caiado critica a proposta de reforma tributária sobre o consumo que foi aprovada pela Câmara e diz que vai buscar mudanças no Senado. Acho que lá nossa chance de derrubar o Conselho Federativo é muito forte. Para o Caiado, a reforma vai ser prejudicial para os estados e para o setor agrícola. Eu acho que se impactar o setor agrícola, vai impactar a comida. Eu acho que todo mundo come, né? Pelo que me consta, pobre ainda come comida. Então a Miriam Leitão não vai poder utilizar esse argumento. Aí pergunta assim, ó, Caiado, além desse,
Qual outro ponto preocupa mais o senhor nesse texto que foi aprovado? E ele fala, rapaz, não teve estudo de viabilidade, não apresentaram assim, os estudos realmente dos impactos do que está acontecendo, meu Deus, olha só. Aí lá, bastante ele fala, ó, então, quer dizer, você dá todos os palpites no paciente, mas não propõe nenhum tratamento. Você bota tudo para o próximo plantão. Ele não fez nenhuma simulação, repito, e também não apresentou o que eu acho mais importante de tudo. E o que é? Que é a nota técnica da Receita Federal e do Ministério da Fazenda para dizer qual vai ser de verdade a alíquota neutra do IVA. Qual vai ser? Qual vai ser o IVA? Qual é a alíquota? Ele fala 25%. Eu falo 35%. Então ele deveria ter colocado no texto lá. O IVA não será acima de 25%, né? A alíquota no país. Se vai ser 25%, né? Tanta certeza. Teve até um estudo aí grandemente, né, assim, abalou o Brasil, reverberado por todos, sobre o consultor do Banco Mundial, porque com IVA de 25% os preços iriam cair. Tá, mas mais do que claro que o IVA não vai ser 25%. Aí fala assim, ó, pô, Caiado, o senhor já reclamou que a reforma prejudicará o agronegócio. O senhor mantém a posição? E o Caiado fala, ó, sim, por uma coisa muito simples. Quando você tem uma alíquota de 35% e você diz que a incidência sobre os insumos será pela metade, todos os cálculos que foram feitos, quando ultrapassa 30%, já atinge o setor. Já passa a ter prejuízo. Até 25%, tudo bem. Não ganha, não perde. Agora, com 35% ou com 30%, o setor já é perdedor. O cara é louco, o cara é maluco. Você fala, mas o cara é do governador? Ele tem interesse. Ele tem interesse, né? Tem interesse. Tem interesse. O Caiado deve estar botando gosto ruim. Tá bom. A Folha foi conversar com o pai da criança, o AP. O cara que fez a reforma. Sem exceções, novo imposto teria alíquota inferior a 25%. Diz o pai da reforma. Aí tá ali, ó. Secretário AP afirma que gostaria de menos correria com a tramitação e que tarefa com o imposto de renda e folha será tornar possível o impossível. Não, tô falando o seguinte, bom, toda exceção aumenta a alíquota. Essa vai ter que ser uma discussão que no Senado espero que seja muito informado. Tá tirando o corpo fora. Se não tivesse nenhuma exceção e com essa redução dessa negação, a gente teria uma alíquota bem menor. Podia ser inferior a 25%, né? Podia, né? Se não tivesse. Mas tem. E aí? Vai ser quanto? Qual é a alíquota? O pai da reforma criticou a velocidade da discussão. Imagine. O cara que deveria estar feliz da vida gosta de menos correria com a tramitação. Mas que é o derrotado? É Bolsonaro. Aí eu pergunto para vocês, será que os jornalistas realmente acreditam nisso? Será que os jornalistas não sabiam ou não perceberam que o tema foi tratado de forma assim atabalhoada, acelerado, numa discussão que, meu Deus, ninguém pode questionar nada, quem questionar é o bolsonarista maluco? Engraçado, né? Vamos continuar. Aí vem o próprio Globo. A gente comentou ontem sobre o cavalo de Troia, o novo imposto. Aí tem o Globo também, ó. Texto da reforma abre brecha, eles adoram isso, né? Para estados criarem novo imposto. Tributo adicional foi autorizado em PEC aprovado na madrugada desta sexta e beneficia 4 governos estaduais. Para especialistas, mudança contraria o princípio do projeto. É mesmo? Quem poderia imaginar? É por isso que foi a pressa? Eu não sabia. Será que se tivesse feito a tramitação de forma tranquila, nos prazos, será que isso teria acontecido? Mas não, é Bolsonaro, o grande derrotado. Vocês percebem como o consórcio está disposto a jogar o Brasil no buraco por ódio a Bolsonaro? Eu não sei nem se é por amor a Lula. Eu acho que eles odeiam mais Bolsonaro do que eles amam Lula. É um negócio doentio. Capa da Folha de São Paulo de hoje. A grande vitória do Brasil, né? Inquestionável. Quem questiona é bolsonarista maluco. Olha a capa. A única notícia que você consegue ler. Reforma tributária chegará ao Senado com indefinições. Indefinições? Não era a melhor coisa do mundo? Não, o Brasil não estava salvo?
Você vê como isso daqui se encaixa na principal crítica até do Mário Sabino, lavajatista, anti-bolsonarista que ele fez no Metrópolis. Assim, ele brinca, né? Ele é irônico. A reforma tributária foi aprovada. Agora somos a Suíça do Sul. Viramos a Suíça, né? E ele fala agora para a classe jornalística brasileira, viramos a Suíça do Sul. Ele fala isso com outras palavras. Vocês estão vendo o que está acontecendo nesse país? Por puro ódio a Bolsonaro, mais uma vez, a imprensa joga o país que é no buraco. Aí veja só. Reforma aprovada na sexta. Tem menos de 72 horas. A Janaína Pascoal compartilha aqui uma nota do Poder 360. Nem os especialistas tiveram tempo de ler o texto da reforma aprovado na Câmara. A verdade é que ninguém sabe como esse tal conselho funcionará. Foi dar uma olhada, né, na nota. Reforma tributária acabou desfigurada. É mesmo. Diz o Felipe Salto. Quem poderia imaginar, né? Se bem que a turma da Globo falou isso, né? Novo imposto, né? Desfiguraram. Contraria o objetivo inicial. O economista Felipe Salto fez críticas ao texto da reforma tributária. Segundo ele, a proposta acabou ficando desfigurada. Em entrevista à BBC, Salto disse acreditar que o Senado poderá melhorar pontos do texto. Afirmou que a Câmara atropelou o processo de tramitação. O AP também reclamou disso, né? Mas não. Era urgente aprovar. Urgente. Uma reforma que vai levar mais de década para ser, assim, integralmente, né, colocada em prática. Como foi para a BBC, eu não olhei, né? Eu parei aqui já e falei, não, peraí. Trouxe que a Janaína Pascoal compartilhou. Se foi na BBC, vamos olhar a nota original. Vamos direto na fonte. Felipe só não falou com a BBC, vamos ver na íntegra. Reforma tributária acabou desfigurada, mas Senado pode melhorar, diz o Felipe Salto. Aí fala, antes um defensor da reforma, o economista Felipe Salto se converteu em um dos mais duros críticos da mudança dos impostos, que foi aprovada na quinta, dia 6, né, que após análise dos destaques, segue Senado. A proposta original da reforma tributária tinha as bases corretas, né? Então tem mais. E o que seriam as bases corretas? Migração à tributação para o destino, a não cumulatividade plena e a ideia de que haveria uma simplificação geral com uniformidade de alíquota em todo o território nacional. Isso tudo era positivo, enumera Salto. Aí, para não ficar entrando nas perguntas, nos pormenores, a matéria até fez um pequeno resumo das principais críticas dele, e aí ele sai discorrendo sobre cada um desses itens de forma bem mais ampla, explicando os principais pontos. E os pontos principais da entrevista dele foram isso daqui, ó. Entre os pontos criticados por Salto, então, que ele considera, primeiro, um excessivo poder do Conselho Federativo, né? Um conselho poderoso que vai administrar a parcela de tributação que cabe a estados e municípios. Além disso, as diversas exceções que permitirão uma série de produtos e serviços serem menos taxados, levando a uma alíquota geral maior, né? Vejam só. Quem poderia imaginar que não vai ser 25%? A transição para o IBS, que pode não garantir o fim da batalha fiscal entre os estados, um dos objetivos originais da reforma, e a dupla desoneração da cesta básica com alíquota zero de imposto e um mecanismo de cashback ao mesmo tempo, sem clareza de como as duas coisas vão funcionar juntas. E lá para ele fala assim, eu espero que o Senado dê essa contribuição, porque a Câmara atropelou todo o processo tradicional de tramitação, não teve comissão, não teve devido debate da nova proposta, o texto demorou para ser divulgado. Tanto preliminar quanto os dois textos finais, diz o Felipe Salto. E aí o nosso líder no Senado, o Rogério Marinho, nosso senador do PL, ele escreveu um texto, acho que para falar como é que ele deve se comportar, né, liderando aí a oposição do Senado, falando a respeito da reforma tributária. Vamos trabalhar para alterar a reforma tributária. Ao longo do texto, o Rogério Marinho ele fala bastante sobre algumas questões técnicas da reforma tributária, mas eu senti falta, pelo menos, de restringir o texto do imposto do pecado. Eu acho que o nosso papel será esse, falar com os senadores. Eu acho que os senadores não acompanharam de perto o debate, gente. Eu acho que não, porque eu gosto do Rogério Marinho e tudo, mas eu acho que ele comeu bola, dá pra falar assim, né? Porque ele fala assim, né?
Eu nem trouxe aqui o pedaço. Eu nem coloquei, mas no início do texto ele ia falar assim, né? Não, o texto muito grande, atropelado, meu tempo de lei, com um texto com mais de 140 páginas. E não tem 140 páginas, né? Não sei, aí eu volto a falar. Também não sei se ele falou isso daí só pra jogar pra imprensa. Falar, pô, pra usar como argumento, né? Porque quem que vai abrir o texto pra dar uma olhada? Do povão não vai abrir o texto pra ver. O texto não tem 140, o texto tem menos. O texto, a segunda versão tinha 41. A terceira versão que foi aprovada, que ainda tem uma explicação inicial, acho que tem 39. Então, assim, não tem mais de 140. Deve ter sido algum argumento para falar. Então, eu fico com medo, né? Pô, será que o Rogério Marinho não tá prestando atenção? Acho que a gente tem que dar, né, um papo para ele, falar, Rogério, presta atenção nesses pontos, porque é para ser uma reforma para trazer melhoria econômica. Não é para fazer, né, um avanço de uma agenda ideológica de esquerda, que é que o PT está tentando fazer. E, além disso, da mesma forma que o Rogério Marinho vai trabalhar para alterar, a Gleisi Hoffmann também já avisou. Quer incluir mais justiça social dentro da reforma tributária. Não duvidem até o cashback voltar. Aquele cashback baseado em gênero e raça. Mas, enfim, eu falo lá, né? No dia seguinte à votação, a imprensa noticiava emendas cavalo de Troia. Especialistas, advogados especializados e tributaristas alegam que permanecem acessíveis às questões envolvendo o Pacto Federativo e mais um provável aumento de carga tributária. Um dia depois, a imprensa falando sobre isso. Esperamos ainda que agora, ao contrário do que foi realizado na Câmara, o governo cumpra a sua parte e faça os estudos e cenários que deem a tranquilidade de que todos os compromissos que foram celebrados por ocasião da votação poderão ser agasalhados na ordem tributária vigente, sem que isso signifique aumento de impostos para o cidadão. E colocar, deixar, quem sabe, até bem claro, ó, o IVA não vai poder passar de tantos por cento, para ficar algo assim previsível. Não ficar Deus dará, né? O governo decide, a coisa vai indo, imposto vai aumentando, né? Vai precisar de mais arrecadação, aumenta imposto. Mais arrecadação, mais imposto ainda. Aí vai acabar asfixiando a população. Então, vai chegar no Senado, a batalha não para, né? A vida continua, então a gente vai ter que colocar pressão mais uma vez e ver se a gente consegue algumas mudanças. E aí ontem teve um fato engraçado. Ontem a turma do MBL surtou, porque o pessoal pegou a matéria do Globo, postou a matéria do Globo, que a manchete era assim, ó. Governo bate novo recorde e libera 5,2 bilhões em emenda PIX. Saiba quanto cada parlamentar recebeu. Aí diversas pessoas postaram isso. Uma delas foi o Fernando Holliday. Só que ele postou a parte que tá o nome do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri aparece nessa nota dos 5,2 bilhões. Aí o Renan Santos pegou ali a notícia do Globo, né? Ele botou o print e aí ele apagou o tweet depois. Mas enfim, tava falando assim, ó, saiu a lista dos deputados que receberam a emenda PIX do governo para votar a favor da reforma. Vários aliados de Bolsonaro no meio. E o Kim deve ser alvo de acusações, né, diversas, e perfis falsos. Fora da lista, óbvio. O processo vai cantar, prepara o bolso. Só que nessa matéria, o Kataguiri estava na lista. Aí o Renan Santos, acho que ele olhou bem rápido, né? Chico Linguiça. Chico Linguiça já tá ocupado, fazendo um cachorro quente. Foi lá dar uma olhada e o Kataguiri não tava lá? O nome do Kataguiri? Essa é a nota, ó. Governo bate novo recorde e libera 5,2 bilhões em emenda PIX. Sabe quanto cada parlamentar recebeu? Aí diz, ó. O governo liberou em apenas um dia cerca de 75% das chamadas emenda PIX. Aí diz, as emendas PIX, por outro lado, estão incluídas nas emendas individuais, às quais cada deputado e senador tem direito. Entretanto, ao contrário das emendas tradicionais, elas não têm um carimbo distintivo como custeio de unidades de saúde ou aquisição de equipamentos escolares. Esse tipo de recurso chegou a ser investigado pelo TCU em razão da diminuição da transparência nos gastos. E no final da nota do Globo tá lá, ó, veja quanto cada congressista recebeu. Acho que é por isso que o Chico Linguiça apagou o tweet dele, né? Kim Kataguiri, 4 milhões e meio. Rapaz. E aí, irmão? Complicado, né? E assim, gente, o problema das emendas não é nada. Não tem problema nenhum. O problema é a hipocrisia do MBL. O problema é a hipocrisia. Porque Kim Kataguiri fala, não, tem umas ressalvas aqui, vou lutar contra o imposto do pecado, mas vou votar sim, mas tem um monte de ressalva. O imposto do pecado é um dos pontos que ele fala.
Só que dias antes, ó, dia 5, veja como é engraçado. Lula não é um grande negociador, não é um grande articulador, não é um mestre do diálogo. Os governos petistas sempre foram marcados pela compra do legislativo, seja via mensalão, petrolão, orçamento secreto ou emendas parlamentares. Então esse que é o problema. A turminha fala que emenda parlamentar é utilizada por... Ele foi falando, não, por petista, né, sempre foram marcados pela compra do legislativo. E um dos caminhos, inclusive, são as emendas parlamentares. Então você entende como são as coisas? Aí a turma coloca, aí ficaram dando chilique. É o tempo todo tentando se fingir de paladino da justiça. Nando Moura ontem surtou, não sabe onde colocar a cara. Aí já botou lá. E aí os Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Eu falei, oh meu Deus, Nando. Não dá nem pra falar pra ele crescer, né? Que é meio ofensivo, ele já tá meio velhinho já. Oh meu Deus. Aí ficou a turma toda ontem, surtaram no Twitter. Aí passei por baixo, vem um deles falar, isso é uma prova de que estamos incomodando. Eu falei, é brincadeira, viu? O fracasso subiu pra cabeça. Aí tinha que trazer aqui só pra comentar, pra quem não viu. Rodou ontem o dia todo no Twitter, vai dar muita risada, muita risada. Mas vamos continuar. Falei pra vocês que a gente ia responder ainda a questão do Bolsonaro nanico. Irrelevante. Irrelevante, nanico. Pra vocês verem, gente, como a imprensa muitas vezes tenta fomentar tretas inexistentes. Bolsonaro fala às vezes coisas que poderiam ser evitadas? Podia. Mas a imprensa também insiste em criar problema desnecessário. Você vê aqui, ó. Matéria do próprio Estadão. Próprio Estadão. Bolsonaro, o futuro da direita e as eleições de 2026. Será que é uma nota para falar que Bolsonaro está acabado? Eu acho que não. Que fala assim, ó. Desde já largaram na frente o Tarcísio, Tereza Cristina, o Zema. Apesar da proximidade que tem com Bolsonaro em maior ou menor grau, seus nomes despontaram como alternativas mais palatáveis no campo da direita, que rechaça a atuação e os modos truculentos do ex-capitão. É difícil, porém, imaginar que um deles possa ser o representante do grupo em condições competitivas em 2026, sem contar com o apoio de Bolsonaro. Como Bolsonaro pode ser irrelevante? Como Bolsonaro pode ser um nanico? Bom, já basta que soltaram um editorial, né? O grupo comentando sobre Bolsonaro, que já é uma contradição. Mas tá aqui, pô, a nota do Estadão falando exatamente o oposto. Ninguém vai chegar ao segundo turno sem o dedo dele. Se não levar no primeiro turno, né? Ao contrário do que muita gente imagina de esquerda e de direita, o revés de Bolsonaro na corte eleitoral está longe de significar o fim de sua força política. O José Fux, ele deveria bater na redação, procurar o chefão, falar, ô galera, então, né, acho que vocês estão viajando nesse editorial de vocês, viu? Estão passando vergonha. Um contingente expressivo dos brasileiros pode achar Bolsonaro um horror por tudo que ele diz, faz, né, estourado champanhe para comemorar sua inelegibilidade. Mas quem se deixar levar pela rejeição ao ex-presidente e acreditar que sua força foi eliminada no tapetão, corre o sério risco de ser desmentido pelos fatos. O próprio Bolsonaro deu a letra ao comentar sobre a decisão. Tô na UTI, mas não acabei não. Tô vivo, o coração tá batendo. Não dá para ignorar que ele recebeu cerca de 60 milhões de votos nas eleições, quase a metade dos votos válidos, e representa uma parcela significativa da sociedade, por mais que isso pareça inconcebível para os seus oponentes. Ainda que uma parte considere seus votos no segundo turno venha de eleitores de centro-direita e até de centro, que não são bolsonaristas, mas preferem o Demo, a Lula e o PT, a influência política de Bolsonaro não vai evaporar da noite para o dia. Mesmo que a decisão da corte e os acontecimentos do dia 8 tenham levado uma parcela adicional de seus apoiadores a arriscá-lo do mapa para sempre, boa parte provavelmente não só continua ao seu lado, como ainda foi incensada pela que considera o julgamento político do ex-presidente e pela ideia de que os atos em Brasília tenham sido de fato alguma tentativa de golpe. Não dá para negar também que o ex-presidente conseguiu, para o bem ou para o mal, dar uma face popular para a direita no país, já que seus votos estão longe de se limitar aos estratos de maior renda da população, como afirma a esquerda.
nem que sua liderança se tornou um fenômeno político, cujo significado ainda carece de ser melhor estudado e compreendido em toda a sua extensão. O cara tá falando, gente, não dá pra negar que o cara é um fenômeno. E hoje de manhã, tá estudando, não, ele é um nanico, é um nada, acabou. Agora, se Bolsonaro, que vai acabar apoiando no Play 2026, um dos nomes que ganharam os holofotes nos últimos dias, só o tempo vai dizer. O certo por hora é que, de um jeito ou de outro, o peso político de Bolsonaro deverá sobreviver à decisão eleitoral, mesmo que ele não possa ter o seu nome nas cédulas de votação. E a gente vai ter eleição 2024. A Globo já está tentando promover um racha. Já está tentando falar que o Bolsonaro é o pato manco no PL. Não vai conseguir derrubar, o resto do partido está isolado, não tem força, não tem nada. Será que é porque o Globo não quer ver ninguém direita vencendo eleições? Principalmente nas capitais do Brasil? Você vê ali, ó, eleições de 2024. Devem opor PT aos aliados MDB, PSD, União Brasil em 23 capitais. Vejam quais. E o Estadão diz que o PT teme contaminar base no Congresso com disputas de 2024. Já não basta essa briga, né, pelo poder da terceira via com a esquerda, a imprensa está tentando de cancelar qualquer chance de candidatos da direita chegar ao poder. É o tempo todo isso. Assim, não é jornalismo, é militância ideológica em torno de um projeto de poder. Aí você vê a turma do PT, super forte, né? Faz, acontece, dá cambalhota. Imagine se não fosse a força da imprensa, se não fosse o que o Kim Kataguiri falou, né? Dia 5, com o PT, consegue apoio no Legislativo. Né, Kataguiri? O pessoal até tava brincando antes, chamando de Catapix. Não sei porquê. Deve ser por causa das emendas Pix. Mas enfim. A Folha de São Paulo fala, ó. As convicções do futuro ministro do Turismo. Vai ser o Celso Sabino do União Brasil. Partido do Kim Kataguiri. Resta saber se o Kataguiri vai procurar algum cargo aqui, né? Pros amigos. Na cota pessoal. Distante, né? Pra ninguém saber que é amigo dele. Nem do MBL. Mas fala assim que em 2016, o Celso Sabino escreveu no Facebook que a presidente Dilma nomeou Lula para a chefia de sua Casa Civil na manobra para garantir o foro privilegiado ao homem que poderia ser preso por crimes como lavagem de dinheiro, para não citar outros. Em 2022, muita gente que pensava assim, em 2016, votou em Lula. Sabino, contudo, apagou a mensagem na semana passada, depois que se tornou pública. Vocês não lembram da época da transição? Qualquer mençãozinha a favor de Bolsonaro contra Lula era motivo da pessoa ser excluída. Não tá proibida, não pode assumir nenhum cargo. Vídeo o próprio Elmar Nascimento, que falou muito menos do que isso aqui. Muito menos. E o Lula negou o Elmar Nascimento. Ele ia ser ministro, no lugar do Valdez Góes. Desenvolvimento regional? Não pode. Aí agora tá aí. Assim, o que vem se desenhando é que o PT tá dando tudo que os deputados estão pedindo, tudo, e aí de quebra, né, eles colocam sua agenda ideológica no meio para passar o pacotão, mas para falar que o PT tá tendo facilidade para fazer acontecer, etc, tudo mais, não sei. Parece que o PT tá tendo que entregar muito, né? Vide aí o recorde da liberação de emendas. E vamos continuar. Enquanto a imprensa fica fazendo essa festa de reforma tributária, que agora o Brasil, vai virar a Suíça do Sul. Quando você vai olhar a vida da população brasileira e que o povo aí tá sofrendo, você se depara com notícias como essa, ó. Preço da gasolina sobe 31 centavos após a volta de impostos federais. 5,67. Na era Bolsonaro, a gasolina subiu e muita gente não entende. Por quê? Porque o preço do barril do petróleo subiu no mundo inteiro. Rompeu e muito a barreira dos $100. Chegou a bater 120. O mundo inteiro se viu diante de uma situação onde diversos países fizeram renúncias fiscais, criaram programas de crédito, algum tipo de subsídio para baixar o preço do combustível. O governo Bolsonaro também fez isso. Manteve lá, viu que dava. Tá de boa. O governo ainda fechou no azul. Entregou com a dívida PIB menor do que recebeu o governo. Mas isso não importa. Já o Dilma pegou o Brasil organizado, com reformas, grandes marcos. E tá aí, né? Só sobe. E o preço do barril do petróleo, agora estão 70 e pouco. Muito mais barato, mas
muito mais barato do que foi, né? O pico do Mandetta do petróleo. Né? Faz o L. Preço médio sobe para 5,67. Isso aí, o governo com muito amor, né? Reforma tudo com muito amor, tudo com muito amor. Aí eu tava passando no Twitter e me deparei com essa. Arcabouço para emissão de títulos verdes é aprovado e passa por uma instituição independente. Lá vai o PT criar uma nova instituição, nova autarquiazinha. Aí ela fala, rapaz, o governo Lula trabalha 24 horas por dia para impor o Brasil a agenda verde a todo e a qualquer custo. Não é só na reforma tributária. Aí você vê, ó, esse documento apresentará aos investidores os compromissos do Brasil na agenda ambiental, social e governança. A ambiental é environment, letra E. Social é social, letra S. Governança é governance, letra G. É SG. Olha lá que engraçado, né? O governo Lula vai apresentar os compromissos SG do Brasil, né? E de finanças, além de trazer diretrizes e os critérios que a União adotará para lançar os papéis no mercado. A esquerda, que um dia já falou até de dar calote na dívida, agora vai produzir dívida pública SG. Agora do bem. Com amor. Ao valor, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que o texto agora será submetido à avaliação independente de uma instituição especializada, second party opinion, depois será emitido ao público. Quem que vai construir alguma, né, instituição especializada? Alguém do mercado financeiro, muito bacana, muito porreta, vai construir o novo arcabouço brasileiro da dívida pública SG. Depois vai apresentar ao público depois. Que público, gente? Que público? Vai apresentar, tu vai votar, tu vai escolher isso daqui? O governo tá entregando na mão do mercado financeiro. Faz do jeito que vocês querem. Vai, faz com jeitinho. Faz com jeitinho. Um entreguista. É um cara antipatriota. Aí você vê, ó, o documento apresentará aos investidores os compromissos do Brasil na agenda SG e também de finanças, além de trazer as diretrizes e os critérios que a União adotará para lançar os papéis no mercado. O arcabouço é uma etapa prévia à emissão dos títulos no mercado externo. Haverá também um roadshow com investidores. O governo trabalha para lançar os papéis a partir de setembro, podendo ficar para outubro ou novembro, a depender da janela de oportunidade do mercado. Aí, vai acontecer. O lançamento dos títulos sustentáveis no mercado externo faz parte de uma agenda ampla do Ministério da Fazenda chamada de Plano de Transição Ecológica. Essa agenda inclui a regulamentação do mercado de carbono e a taxonomia verde, entre outras ações. O mercado de carbono, acho que vocês já estão entendendo muito bem. Taxonomia verde é literalmente fazer uma classificação das empresas, onde você vai listar basicamente quem é do bem, termos práticos, quem é do bem, quem é do mal. Do bem e do mal. Do bem, do mal. É pró-governo? Do bem. É anti-Lula? A gente tem que ver, né? Não sei se é do mal, mas eu acho que vai ser. Vai ser basicamente isso. Com critérios que no final do dia eu acho que só vão fortalecer os grandes conglomerados nacionais, né? As grandes empresas, as grandes indústrias, e o pequeno médio proprietário cada vez vai ficar mais e mais para trás. Para ver, né? Espero estar enganado, mas eu acho que não. Aí vem a CNN. Com o COP30, Brasil se insere como líder na agenda diplomática ambiental, diz o Helder Barbalho. É fundamental que todos os esforços possam estimular a economia de baixo carbono. E o Plano Safra tem uma taxa reduzida para atividades sustentáveis. É um estímulo direto. Se você segue as regras, se você segue o compliance deles, você tem um juros menor. Se você não segue, os seus juros vão aumentar. E a cada ano, a diferença entre a turma ESG e a turma que não é ESG vai ficar maior. Vai ficar maior. Porque tem que ajudar quem é do bem. E a gente não vai ajudar quem é do mal. Exatamente isso daí. E as conformidades vai ser isso, né? É a taxonomia verde. Vem quem é do bem, quem é do... É o que está acontecendo. E a agenda segue avançando no Brasil. Segue avançando. Olha a preocupação principal. Eu nem coloquei aqui. Isso é uma entrevista hoje do diretor da Polícia Federal no Globo. Abro a entrevista. Contem quantas perguntas tem até chegar na última pergunta. Acho que tem mais de 10. A última pergunta é assim. E qual é a, sei lá,
os planos aí pra polícia? Aí você vai falar, não, a polícia, os planos, né, diretriz do futuro. Bom, o primeiro que ele fala, a gente tem uma agenda, assim, de proteção ambiental forte. É a primeira coisa que ele cita. Depois ele fala, não, a gente vai combater o crime. Gente, uma entrevista que saiu hoje no Globo, com um diretor da Polícia Federal, que a única pergunta realmente assim, tá? E em termos de Brasil, em termos de segurança pública, a última pergunta. Não tem algo errado acontecendo nesse país? Será que as prioridades que a classe política vem dando, será que elas não estão fora de, sabe, de padrão? Será que a gente realmente está seguindo no caminho certo? Aí veio o Jamil Jad falar, ó, mudança climática saiu do controle. Diz a ONU. Dia da semana mais quente registrada, a ONU soa um alerta mundial e aponta: as mudanças climáticas estão fora de controle. Os dados levaram a ONU a reforçar a mensagem aos líderes internacionais sobre a urgência de uma resposta. Meu Deus do céu, tem que ter uma resposta forte. E a turma segue aí, tem que ter uma resposta. Olha aí, até porque é um grande problema. O cérebro humano está encolhendo com aquecimento, diz um estudo. Está encolhendo. O cérebro está encolhendo. Me diz uma coisa. Uma pessoa grande não tem normalmente um cérebro um pouco maior do que a pessoa meio pequena? É um negócio meio proporcional, né? Tipo assim, um músculo, né? Tem um cara maior, ele tem um coração maior do que um cara pequeno, mas um coração um pouquinho menor. Nem todo mundo tem os órgãos do mesmo tamanho. E ainda assim, não é porque você é mais alto, você é maior, você é mais inteligente. Mas tudo bem. Mas o que a Santa tá dando pra falar, né? Basicamente, a gente vai emburrecer. Estamos emburrecendo. Por quê? Por causa da mudança climática. Não é nenhum problema educacional, não é. O problema principal é esse daqui, né? Você vê, ó. E olha como foi a pesquisa. Eles descobriram que conforme o clima esquenta, o tamanho médio do cérebro humano diminui em comparação com períodos de frio. Quando houve um aquecimento do planeta, o órgão diminuiu cerca de 10%. O estudo foi publicado na revista científica Brain Behavior and Evolution. E aí, esse aquecimento foi no período Holoceno, há cerca de 11 mil anos. 11 mil, não, comparado com 11 mil anos atrás, rapaz, não, aumentou, esquentou aí, diminuiu o tamanho. Você vê como essa turma vem avançando assim com a agenda e a preocupação da imprensa com os problemas reais do Brasil parece que sempre ficam em segundo plano. Aí você vê esse gráfico aqui, que eu acho que o Brasil deve estar muito similar aos Estados Unidos e o Reino Unido e muito mais distante ali dos comunas. Você vê, ó. O que você quer ser quando crescer? Fizeram umas perguntas aí para as crianças. Nos Estados Unidos, a maior parte é ser vlogger, né? Influenciador digital. Depois, professor, depois atleta, depois músico e astronauta quase ninguém. Reino Unido segue o mesmo padrão, na mesma ordem. Já lá no Oriente, outro sistema de educação, tudo mais. A maior parte das crianças querem ser astronautas. Depois, professores. Olha só, olha o que eles valorizam. Depois, ser músicos. Depois, ser atletas. Por último, estão preocupados em, não, vou me tornar um influenciador digital. Aí, nesse meio tempo, que eles continuam avançando com essa agenda, eu espero que no Brasil aconteça algum tipo de reação, cedo ou tarde, porque eu acho que em algum momento alguma coisa vai ter que acontecer, não é possível. Tanto que, olha o que está acontecendo na Europa. E o que eu falo para vocês, diversos focos mais à direita estão ganhando corpo, né? Principalmente nas eleições, a cada eleição a direita vem crescendo ao redor do mundo, não é só no Brasil. E aí tivemos um evento que eu acho que é bem importante, bem relevante. É um político que, por mais seja um país pequeno, muita coisa estava avançando, que é a questão da Holanda, que eles barraram lá a questão dos nitrogenados. E vocês têm que olhar uma coisa assim, ó, você fala assim, mas quem vai se preocupar com a Holanda? Pessoal, basta aplicar uma coisa de uma agenda ideológica num país e eles verem que deu certo, eles tentam importar para os outros países. A Holanda faz esse negócio aí de reduzir a emissão de nitrogenados, que consequentemente reduz a quantidade de bois que o país tem. Isso daí eles vão exportar para o resto da Europa, depois exportam para os Estados Unidos, depois vira uma política pública que já começa a cobrar dos outros países para fazer negócio. Daqui a pouco já querem colocar no Brasil. Tem gente que já quer colocar já. E aí, graças a Deus, o Rutte, né, Mark Rutte, que estava aí à frente, acho que, sei lá,
Na história da democracia nunca teve um cara que ficou tanto tempo na frente, renunciou, não conseguiu ficar à frente do cargo. E olha quais são as críticas e os problemas que eles estão enfrentando por lá. O governo premier holandês, o Mark Rutte, ruiu nessa sexta depois de não chegar a um acordo sobre medidas para conter a imigração no país, no que o político descreveu como diferenças intransponíveis entre as siglas governistas. Sem consenso interno, o Rutte confirmou que apresentará sua renúncia. Isso foi o que ele falou. Aí um cara que é um dos líderes da direita por lá de lá, fiquei dando uma pensada no Twitter, né? Eu vi essas notas saindo, eu falei, pô, deixa eu dar aqui uma olhada, né? Já o cara fala assim, ó, Rutte caiu. Agora é hora de uma mudança radical do discurso. Para a imigração em massa, as políticas climáticas sem pé nem cabeça e a transferência de soberania para a União Europeia. Apoie nossa missão e torne-se um membro. Um líder aqui nos partidos da direita. Olha as preocupações, olha o que a direita está falando ao redor do mundo. Soberania. Soberania. Contra a agenda woke, né? A agenda verde. No Brasil, eu acho que a turma que realmente conseguir entender esse processo, conseguir colocar o Brasil, a coisa vai andar. Tanto que a reforma tributária, eles colocaram em três coisas que tem a ver com questão de imposto verde. Aí já que tá falando aqui também de... Aqui podia ter colocado a questão da CP das ONGs, mas aqui acho que é a última. Vou mostrar um pouco da hipocrisia, né, da turma verde no Brasil. Amazônia e Cerrado registram em junho o maior número de queimadas desde 2007. Resultados são preocupantes porque a auge do período de estiagem na região norte do país ainda não chegou. Enfim, né? Faz o L. Tinha umas coisas para comentar da CP das ONGs. Já vou comentar amanhã, coisa que segunda-feira, começar com tudo. Não quero começar e parar. Até porque tá notícia no final, quero relembrar algumas coisas. Mas acho que por hoje, deixa por aqui. Até minha voz hoje tá um pouco, sei lá, não sei se não bebi água o suficiente. Chega a estar meio rouca, meio cansado também. Mas enfim, se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, Tamo Valeu, teu pé inscrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. E se der, né, dá aquela compartilhada marota, básica. E obviamente, volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Não se esqueçam cobrar sobre a reforma tributária, vamos ficar de olho, não acabou mesmo, a turma já avisou que vai querer alterar, a turma dos dois lados, tanto a direita quanto a esquerda, e a gente obviamente vai ficar de braços cruzados, e é isso. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!